Mas o que são parábolas? Parábolas são verdades simbolizadas de maneira que a pessoa possa compreender quando dedicar a sua atenção, o seu coração, para entender o que a parábola está dizendo. Por que o Senhor Jesus falou por parábola? Quando ele falou para os seus discípulos, ele disse assim: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu. Porém, a eles não. Para os outros, para os incrédulos, para os rebeldes, é dito por parábola, para que eles não entendam. É bem, é bem interessante isto. É muito importante prestar atenção no que o Senhor Jesus está ensinando nas parábolas. E agora, hoje, nós vamos examinar a parábola do banquete nupcial, a parábola da grande ceia, e vamos entender a mensagem que está colocada aí. Tenho certeza que você que é espiritual, você que ama a palavra de Deus e ainda não entendeu direito esta parábola, agora você vai ser completamente esclarecido, tenho certeza disso, e vai terminar de ver esse vídeo até o fim e vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Queridos irmãos e amigos, vamos continuar aqui com a meditação das parábolas de Jesus nessa série. Quero convidar você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ajude a mensagem da palavra de Deus a andar. Nós estamos nos últimos tempos da história da igreja, todos os sinais mostram que Jesus está voltando e eu peço a sua ajuda, que você ajude. Eu não tenho intenção de ficar famoso no YouTube, eu quero enviar a palavra, eu quero que a palavra de Deus vá aos ouvidos daqueles que precisam ouvir. Então eu quero pedir para você que deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá? Compartilhe o vídeo, porque se você não deixar o seu like e você não ouvir a mensagem até o fim, o YouTube vai entender que a mensagem não é importante e a palavra não é importante, porque o YouTube não é uma pessoa, ela é uma máquina, é um algoritmo. Então é importante que você deixe o seu joinha, que aí ele vai entender que ele deve distribuir essa mensagem porque você gostou. Qual que é o fundo da história? O fundo da história é o seguinte: o YouTube ele vive de propaganda e se esse vídeo for assistido e admirado por muitas pessoas, então ele vai se interessar, porque muitas pessoas viram esse vídeo, então ele vai distribuir, porque o seu patrocinador vai pagar uma propaganda para ele. Ele foi criado para isso. Então, vamos lá, vamos firme. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Então vamos aqui à parábola, hoje seguindo com as parábolas, vamos agora para a parábola de Mateus 22, a parábola da grande ceia. Vou ler o texto, que vai do versículo 1 até em diante, vou ler o texto todo, é um pouco extenso, mas você tenha paciência aí, e vai ser ótimo para a gente meditar, porque a leitura da palavra de Deus traz sabedoria. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então Jesus disse-lhe, Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, meus cevados, já mortos.
e tudo já está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus servos, os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, juntaram todos quantos encontraram, tanto bom como mal. E a festa nupcial foi cheia de convidado. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando vestes nupciais. Disse, pois: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mão e lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então aqui nós temos uma passagem com um fundo de lição espiritual muito grande. Olhando assim parece óbvio, mas não é tão óbvio. É preciso ter conhecimento do Novo Testamento e do Antigo Testamento para você poder entender esta parábola. Quem foram os primeiros convidados que rejeitaram? João capítulo 1, versículo 12, está escrito que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram em seu nome. Esses rejeitaram, não quiseram, escolheram Barrabás, não quiseram Jesus. Depois, ele manda chamar outra vez, e tem outra chamada. São a primeira chamada, a segunda chamada, ele chama de novo, e ele diz assim: volta lá e chama outra vez. Aí eles começaram a dar desculpas, e um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, e não atendeu a chamada do rei para a festa nupcial. Então ele falou: agora vocês voltem pelo caminho e ajuntem, peguem e tragam aqui, para que a minha festa se encha, tanto bom como mal. Então foram, os servos voltaram e trouxeram aqueles homens, coxo, aleijado, cego, manco, bons e maus trouxeram, e a festa nupcial se encheu de convidados. Então, queridos, ele diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Em outro lugar ele diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. As Escrituras declaram: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente deles é que serão salvos. Então, esses são os últimos. Remanescentes de Israel são os últimos que eram para ser o primeiro, ficaram por último. E os que eram último, que eram os gentios, de onde veio a igreja, se tornaram primeiro. Então aí ele diz: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Então, vai haver a chamada? Sim, houve a chamada. Eu escutei no meu coração a chamada de Deus há 42 anos atrás, entreguei minha vida a Jesus, e Jesus então tem trabalhado na minha vida há 42 anos, vai fazer agora 43 no mês de novembro.
dia 6 de novembro, vai fazer 43 anos, e eu sirvo ao Senhor. O Senhor Jesus chamou toda a minha família. Mamãe está na glória, o Senhor chamou. Papai está na glória, o Senhor chamou. 3 sobrinhos meus, uma irmã está na glória que o Senhor chamou. Depois de tudo isso, estão descansando e esperando o grande momento do arrebatamento da igreja. Queridos, voltando para a nossa parábola, que acabamos de ler, então, já expliquei quem são esses convidados que rejeitaram o convite do rei para a festa das bodas. Eles deveriam ser o primeiro e vão ficar por último, porque rejeitaram a chamada do Senhor Jesus para a salvação. Então, ele mandou de volta, vai lá agora e chama, tanto bom como mal, pecadores de toda espécie. Chama lá os malfeitores, chama os perversos, os aleijados, cego, nu. Tudo isso com sentido espiritual. Não quer dizer que é sentido físico, mas sentido espiritual. Cego que não vê a glória de Deus, mudo que não fala a palavra de Deus, manco que não anda nos caminhos do Senhor, aleijado que nem se levanta para servir o Senhor. Vai lá e traz, põe aqui dentro para que a minha casa se encha. Então os convidados saíram e a festa nupcial se encheu de convidados, todos vestidos de branco, todos trajando vestes nupcial, porque aqueles que ele convidou, ele justificou, ele perdoou pelo sangue de Jesus, purificou as suas almas, limpou as suas consciências, limpou seus corações, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Aí o rei sai para ver os convidados e ele encontra lá um homem que não estava vestindo vestes nupcial. O que significa esse homem? Qual o simbolismo dessa parábola? Esse homem representa aqueles religiosos que vão para a igreja, que vão querer acompanhar a sua família, mas nunca se converte, seus corações nunca mudam seus pensamentos, estão firmados em suas próprias verdades. Eu não vou deixar minha tradição, não vou deixar a tradição dos meus pais, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Eu já vi muita gente falar isso. Então ele vai e torna-se um cristão nominal, só de rótulo, mas seu coração não foi transformado. Sua vida não mudou. É um religioso, é uma pessoa que não tem um coração transformado, não nasceu de novo. Para ter direito à herança tem que ser filho. Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos, ele era rei, era príncipe dos judeus, era doutor da lei, e Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vê o reino do céu. E ele diz, como posso nascer sendo velho? Eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? O Senhor Jesus falou para ele, não, o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então, queridos, é esse o significado. Aquelas pessoas boas que não querem se converter porque acham que não tem pecado. Mas a Escritura declara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, diz ainda no 6:23, e o salário do pecado é a morte. Porém, Deus nos deu um dom gratuito. O dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que aconteceu com aquele homem? O rei mandou amarrar ele as mãos e os pés e lançar no abismo. Lançar nas trevas exteriores. E disse, lá haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas vão chorar, vão prantear, vão ranger os dentes de tanta tristeza, de tanta angústia, pela eternidade afora. Serão lançados no esquecimento. Nunca mais alguém se lembrará deles. Serão deixados eternamente esquecidos na escuridão, nas trevas, no fogo eterno. Porque a alma do homem é indestrutível. Porque toda obra que Deus, toda a criação de Deus é eterna. E a alma humana é uma criação de Deus. Então Deus manda a mensagem para você. Você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você precisa aceitar. Você precisa abrir seu coração para Deus. Você precisa abrir a sua alma para a palavra de Deus.
Você precisa entender a coisa mais difícil que tem é a gente deixar uma convicção religiosa, seja ela de qualquer confissão, e se converter ao Evangelho do Senhor Jesus. É difícil. Ou até mesmo o falso cristianismo, porque tem um cristianismo falsificado. Um Cristo de madeira, um Deus de madeira, uma figura na parede, é um cristianismo falso. Tem que se converter pela palavra do Senhor Jesus. Tem que deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar o adultério, deixar a mentira, deixar o roubo. Abandone os seus pecados e se converta ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é grandioso em perdoar. Eu vou ficando por aqui. Desejo que Deus trabalhe no seu coração, faça uma grande obra no seu coração e que você, naquele grande dia, receba a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.